Falando agora sobre modelos de maturidade de processos de desenvolvimento de software, né? Essa qualidade do processo, né? Então, os princípios básicos da qualidade de processo, quando a gente pensa, são, digamos assim, norteados pelos mesmos princípios da qualidade do produto. E o fim último é a satisfação do cliente. Só que, numa visão processual, nós estamos preocupados não só com o cliente final do software, mas o cliente do processo também, né? Todos os stakeholders, digamos assim, né? Então, há uma preocupação sistêmica, daí o processual, né? Então, a satisfação do cliente, a satisfação do gerente, né? A redução dos custos, a melhoria das estimativas, né? Um controle melhor do projeto em si e, claro, não se acomodar, não ficar parado, buscar sempre aperfeiçoar, sempre a melhoria contínua para reduzir a quantidade de problemas que serão removidos depois, né? Mas quando a gente controla ou reduz a quantidade desses problemas inseridos, a gente reduz os custos, né? Da produção de produtos de qualidade. Então, quando a gente pensa em processo, a gente tem um foco, digamos assim, mais de prevenção, né? Mais de prevenção do que de remediação, do que de remoção de problemas. Tá? Então, quando a gente pensa em processo, a gente está pensando numa etapa anterior ao produto. Então, o processo, quando ele é usado para implementar produtos, ele tem um impacto muito grande na qualidade desse produto. Claro que a garantia da qualidade do processo não garante a qualidade do produto, né? Mas ele tende a ter um impacto muito grande. E claro, quando a gente usa verificação e validação no produto, que é o nosso alvo, é aquele palpável, né? Como eu já comentei com vocês, né? No vídeo inicial desse assunto. E a gente extrai métricas dos produtos, nós encontramos problemas, né? Falhas que não foram tratadas, que geraram erros e se tornaram defeitos, defeito visível, digamos assim, né? Perceptível. Então, esses defeitos geram retrabalho para que a gente não entregue um produto de baixa qualidade. Ah, mas já foi produzido. Tudo bem, a gente conserta. Aqui a gente está preocupado em estratégias com foco no produto, tá? Mas a questão é, se eu tenho uma preocupação processual, eu não paro aqui. Eu vou entregar um produto de qualidade, porque eu vou ter esse retrabalho, mas em seguida eu vou buscar aprender com esses defeitos que foram inseridos no produto. E a partir de uma análise eu tento extrair lições desses defeitos para que eu interfira no processo de forma positiva para reduzir a chance desses problemas acontecerem novamente. Tá joia? Então há esse ciclo de melhoria contínua no processo, né? Maduro, é um processo de desenvolvimento realmente é, preocupado em se aperfeiçoar continuamente. Então, a qualidade do processo de software pode ser analisada sob o ponto de vista de maturidade desse processo, né? E a maturidade do processo, ela é consequência de uma maturidade da própria organização, né? E aí sim, essa maturidade como um todo vai interferir na qualidade do produto, na estimativa de custo, no cronograma de desenvolvimento também, né? E, consequentemente, em alcançar ou não as metas desejadas, né? E aí os nossos processos, digamos assim, mais utilizados no mercado, né? O CMMI e o MPSBR. O CMMI, um processo americano de Carnegie Mellon, né? E o MPSBR, um processo brasileiro muito bom, né? Que eu considero como uma melhoria em relação ao CMMI, né? Então, o CMMI é um modelo internacional desenvolvido em Carnegie Mellon, né, no Software Engineering Institute, e possui uma representação de 5 a 6 níveis. Né? Na verdade, ele considera 5 níveis, né, e um nível de entrada, que é quando está em implantação, um nível zero. Tá? Já o MPSBR é um modelo brasileiro, feito no Rio de Janeiro, né, e Softex mais o FRJ, digamos assim, teve contribuição de outras universidades também, né? Foi criado depois, em 2003, porque ele foi baseado no próprio CMMI, tá?
Então, ele tentou evoluir o CMMI, como veremos, né, acrescentando novos níveis, tendo um foco específico em alguns níveis do CMMI e estratificando isso daí para facilitar a implantação e agregando outras etapas que facilitam também a implantação. Mas antes vamos falar do precursor, né? Vamos falar do CMMI. Então, o CMMI, é, ele define, digamos assim, ele estipula níveis de maturidade, como degraus, como uma escada, que se possa ir galgando, né? E para subir esses degraus, esses níveis, né, é importante é, avaliar, né, ou alcançar algumas metas, né? Então essas metas elas são implementadas, são institucionalizadas, né? E a partir do momento que a gente vai alcançando essas metas, a gente vai subindo no nível de maturidade, né, do processo. Então, em linhas gerais, nós começamos com um nível zero, que é quando a implantação processual ainda está incompleta, não há um processo bem definido, né, sendo usado na empresa, sendo executado, né. Depois que há um processo podemos dizer que é um nível inicial, né, o nível um. Então a organização ainda não é lá essas coisas, ainda está um pouco caótico, mas já existe um processo, tá? Um processo que não é bem gerenciado, um processo que é de certa forma ainda coberto de informalidades, tá? Agora, quando eu já consigo formalizar o meu processo, eu consigo repeti-lo quando necessário. Aí sim eu já entro numa maturidade maior. Aí sim é que eu começo a entrar na maturidade efetivamente, a partir do nível 2. Né? Eu diria que uma empresa de software que use qualquer processo de software, por mais, né, informal que seja, uma adaptação do XP, por exemplo, já é nível 1. Né? Então, até o nível 1 não caracteriza necessariamente maturidade do processo de software, mas a partir do nível 2 nós temos um, algum nível de maturidade de software, nós já tem um processo formalizado, um processo seguido à risca, né? E o processo, ele, é, quando esse processo ele é previsível, digamos assim, além de ser repetido, passível de repetição, ele é quantificado e etc. Eu tenho métricas em relação a ele. A gente diz que ele é um processo que já está bem definido, né? E aí a gente aumentou um nível de maturidade, nível 3. Né? Então, quando eu tenho é, uma preocupação sistemática em todas as fases do processo, acompanhar quantitativamente, gerar métricas em cada fase para facilitar o meu monitoramento do processo, da execução e desenvolvimento de cada produto no processo, aí a gente diz que chegou ao nível gerenciado, com organizações previsíveis em relação ao processo. Não, eu estou na fase tal do desenvolvimento, estou na sei lá, na, no projeto arquitetural, mas eu já concluí 80% do projeto arquitetural. Eu tenho quantificações, eu tenho métricas que favorecem o meu gerenciamento quantitativo do processo. E, claro, quando, além disso tudo, eu estou preocupado em aprender com os meus problemas, em aperfeiçoar meu processo continuamente, nós temos o nível 5, que é o nível desejado. Né? Então, é, o incompleto é um processo que não é realizado totalmente ou não tem processo. É o ad hoc. Faz de todo jeito, é um processo, né, que não está totalmente sendo utilizado. Tem informalidades gigantescas ainda no processo de desenvolvimento. Já algo que é realizado é um processo que é realizado, mas ainda não está tão formalizado, né? Já o nível gerenciado, aí sim, né? O nível 2, aí o nível 2, nível gerenciado, a gente já tem, né? é, uma formalização melhor dos nossos processos, né? Eu consigo imaginar entradas e saídas de cada etapa, né? Então eu já envolvo os stakeholders no desenvolvimento, né? Eu já consigo controlar de certa forma, né, e revisar melhor o que é produzido em cada atividade, em cada etapa. Mas ainda não é algo muito formalizado, ainda tem certas etapas que eu não consigo prever o tempo de execução dela, fazer estimativa nenhuma, né? Então, quando eu consigo formalizar tudo melhor,
um processo mais bem definido, um processo, aí a gente diz que chegamos no nível 3, né? Então, o processo já está bem definido, o processo é gerenciado, ajustado, né? Então, cada vez que eu subo no nível, eu ganho previsibilidade no meu processo, né? Eu ganho organização, eu ganho qualidade na maturidade do processo de software, né? Agora, quando, além dessa previsibilidade, né, eu ganho precisão nessa previsibilidade, fruto de métricas quantitativas, aí a gente diz que chegou num nível que é o quase de excelência. O processo já está numa maturidade muito boa. Né? Esse nível 4 aqui é um processo de maturidade alta. Né? É um processo de maturidade alta porque eu já tenho técnicas estatísticas ou quantitativas de monitorar o processo de execução, de criar estimativas interessantes, mas eu posso simplesmente usar, me acomodar, ficar usando essas estimativas, isso aqui se tornar é o meu processo engessado fixo, engessado nesse, né, de ser fixo e, e pronto, o que já é muito bom, mas eu posso também fazer ainda mais. Eu posso aprender com os resultados dessa monitoração, dessas métricas, né? E aí eu tenho uma melhoria contínua, né? É um processo que atende tudo isso e ainda se preocupa em melhorar. Note que isso tudo é acumulativo, né? Eu não tenho como estar no nível 4 sem antes estar no 3, que não pode estar no 3 sem antes estar no 2. Eu também não posso estar no 5 sem antes estar no 4. Então, essas métricas e tudo mais são fundamentais para que eu tenha otimização, né? Pré-requisitos, inclusive. Né? Vai acumulando, né? As exigências para mudar de nível. Né? E claro, quando a gente tem níveis de maturidade, eu queria destacar só o que está aqui em amarelo. Tá? Então, note que a partir do nível 3, o nível 3 que é essa questão de processo definido, né? Um processo já com entradas e saídas, com algum nível de estimativa, né? De esforço, de tempo em cada fase do desenvolvimento, não necessariamente todo com computação de métricas, não necessariamente, mas um processo enxuto, bem definido. Não há como ter um processo de acordo com a visão do CMMI, não há como se chegar no nível 3 sem ter atividades de verificação e validação implantadas, sistematizadas no processo. Tá? Então, só se alcança um nível de maturidade a partir do 3, 3, 4, 5, se você tiver institucionalizado atividades de verificação e validação. Tá? Então, V&V é fundamental, não só para avaliar a qualidade ou garantir, de certa forma, né, ou melhorar a qualidade do produto, mas para gerar dados, métricas que evidenciem essa qualidade do ponto de vista processual, sistêmico. Então, pode ser um critério, por exemplo, para avaliar a produtividade da equipe de desenvolvimento. Por exemplo, né, se usa TDD, quantos casos de testes foram implementados em média por dia, né, por um desenvolvedor? Né? Quantos bugs são corrigidos por dia, né, uma produtividade? Quantos testes, casos de testes são especificados? Quantos são executados? Né? Ou automaticamente ou não? Né? Então, isso daí geram evidências. E a partir do nível 3 é fundamental sistematizar verificação e validação. Tá? E falando agora um pouco do MPSBR.